Oi, gente, boa noite. Continuando a aula de Metodologia Científica 1. Vocês já realizaram o texto que eu pedi para vocês fazerem. Agora a gente vai ver algumas técnicas essenciais para a gente redigir um bom texto. Continuar. São muitas as ideias que permeiam o nosso pensamento. Então, tudo que a gente leu, viu, ouviu faz parte do nosso repertório. Então, tudo acaba agregando conhecimento na hora da gente desenvolver um texto. Como a gente viu anteriormente, há um conhecimento pré-existente acerca dos fatos históricos, culturais e científicos aceitos como verdadeiros. O tempo todo a gente confronta o que já conhecemos com a novidade. A estrutura básica do texto que você escreve corresponde a 3 momentos do raciocínio. A princípio, a gente tem a introdução. Na introdução, você vai colocar a descrição do tema, a ideia inicial do tema. Logo em seguida, você realiza o desenvolvimento, que você traz o questionamento em relação à ideia inicial que você colocou lá na introdução. E, finalmente, a gente tem a conclusão, ou seja, a união dos argumentos mais contundentes de cada ideia. É na conclusão que vocês fecham o pensamento de vocês. É na conclusão, gente, que vocês dão fechamento na ideia que vocês levantaram durante todo o desenvolvimento. As 3 partes que estruturam o texto também podem ser denominadas de prólogo, corpo e epílogo, que significa começo, meio e fim. Pode ser chamado também de introdução, miolo e final, ou primeira, segunda e terceira parte. O mais importante é compreender que um bom texto também depende de uma boa estrutura. Você tem que ter realmente um começo, você tem que ter um meio e você tem que ter um fim. Você não pode deixar ideias vagas, ideias soltas, porque você fica sem entender. Imagine um filme. O filme, ele precisa de um começo, ele tem a introdução da história, ele tem um desenvolvimento da história e ele tem uma conclusão. Normalmente, os filmes que são seriados, ele deixa sempre uma deixa para um segundo filme. Agora, imaginem que vocês sabem que não vai ter um segundo filme. Vai ficar aquela ponta solta no final e você fica, poxa, que final ruim. Qual vai ser a conclusão desse filme? Se não vai ter um segundo filme, e aí? Então, imagine um texto dessa forma. Vocês estão lendo o começo, acharam interessante, tem aquele desenvolvimento. E quando chega no final, vocês ficam, certo, e aí? Vai acontecer o quê? O que é que ele quis falar que eu não entendi? E não tem mais nada vindo depois. Então, é necessário que vocês realmente fechem essa ideia na conclusão. Vamos treinar mais um pouquinho. Vocês vão pesquisar uma notícia recente de jornal que aborde algum conteúdo na área de saúde. Vocês vão pegar aquele texto, extrair a ideia principal e a ideia proposta. Vocês vão reescrever o texto com suas palavras e vai colocar uma conclusão. Gente, é bem importante. Vocês vão pegar uma notícia, cuidado nas fontes que vocês vão pesquisar a notícia, certo? Não pesquisem em qualquer fonte. Então, é realmente de um jornal, tá certo? Vocês vão pegar essa notícia de um jornal, vão reescrever o texto, só que com as palavras de vocês, e vão colocar uma conclusão naquele conteúdo, certo? Aí vamos continuar. Para lembrar, a estrutura do texto é muito importante. É como a estrutura de um edifício. Imagine o que aconteceria se não existisse a estrutura. Não tinha como o edifício ser bom, porque não tem uma estrutura. Então, o texto bem redigido certamente faz o seu leitor pensar sobre o assunto. Portanto, vocês têm que ser claros e objetivos acerca do tema escolhidos. A dificuldade inicial para escrever o texto pode estar justamente na delimitação do tema. Então,
Quando vocês escreverem o texto, tenham cuidado na estrutura e tenham cuidado para não fugir muito do tema. Então, foquem no assunto de vocês, no tema de vocês. Então, eu espero realmente esse exercício, tá? Já é o segundo exercício na aula de metodologia, onde vocês vão realmente pesquisar a notícia de um jornal, reescrever o texto e adicionar a conclusão. Tenham uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida é só falar comigo.